Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Estamos aí em plena segunda-feira e eu gostaria de trazer uma passagem que talvez tenha sido interpretada errada por muito tempo. A passagem que eu gostaria de conversar hoje está lá em Mateus, capítulo 17, que conta o Senhor Jesus ali no Monte da Transfiguração. Então ele sobe para o monte com 3 dos seus discípulos. Ele se transfigura diante deles, revela a sua glória para eles. E aí eles estão descendo do monte. Um pai aborda Jesus e fala assim: Senhor, se compadece do meu filho. Eu trouxe os seus discípulos aqui, mas eles não puderam curá-lo, não puderam expulsar esse demônio. E aí Jesus repreende os discípulos, expulsa o demônio. E aí os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Jesus, então os discípulos, versículo 19 do capítulo 17 de Mateus. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Então vamos lá. Os discípulos, né, pelo menos os 9 lá que ficaram embaixo aqui do monte lá da transfiguração, eles tentaram expulsar o demônio desse menino, mas de alguma forma eles não conseguiram. Então, quando Jesus vai lá e expulsa esse demônio, os discípulos ficam tanto quanto intrigados e falam assim: Jesus, o que está acontecendo? Por que a gente não conseguiu? Por que a gente não conseguiu expulsá-lo? E Jesus pega e fala assim: porque a fé de vocês é pequena. Eu asseguro que se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas essa espécie só pela oração e pelo jejum. Sabe, queridos, tô com muito calor. É, sabe, aqui nós temos ouvido tanto e tanto e tanto e tanto falando sobre o que eu preciso ter para expulsar demônios, né? Por que aqui essa passagem nós já ouvimos tanto que essa espécie de demônio, essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Mas se nós olharmos o texto, não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo, que o demônio não pôde ser expulso, não era pela falta de consagração dos discípulos, mas era pela falta da fé. Então, queridos, o que isso quer dizer? Mas por que isso é tão importante para a gente compreender? Porque a minha consagração não vai alterar nada referente aos demônios. Nossa, Rodrigo, que heresia, porque você tem que ser consagrado. Querido, sim, você tem que ter uma vida de consagração. Você tem que ter uma vida com Deus. Mas toda a autoridade não está na minha consagração, está no nome de Cristo. Então, quando eu vou expulsar um demônio, eu não vou na minha santidade, eu não vou na minha consagração, eu não vou no meu conhecimento, eu não vou na minha sabedoria da palavra. Não, eu vou no nome de Jesus Cristo. Agora, o que me leva a crer que ao proclamar o nome de Jesus, esse demônio vai sair? A minha fé. Então, Rodrigo, você está me dizendo que se eu tiver fé, eu consigo expulsar demônios tranquilamente, sem oração e sem jejum? Não necessariamente. E eu vou explicar. Como, como o Senhor faz com que a gente tenha fé? E esse é um ponto muito importante para a gente entender. O que eu preciso fazer para ter fé? O que é oração? Oração é eu estar no ambiente da revelação de quem Deus é, e ao contemplá-lo, a minha natureza humana vai cada vez mais sendo subjugada. Então, quando eu me entrego ao Senhor, existem tipos de oração, tá, queridos? Então, existem orações por necessidades específicas, existem clamores, existem orações de contemplação. O que eu estou falando é uma oração de contemplação. É aquela que eu estou diante do trono de Deus e ali eu estou sendo transformado à imagem do Filho de Deus.
que a Bíblia fala? Que nós somos transformados até a estatura do varão perfeito. Então hoje eu sou transformado, amanhã eu serei mais um pouquinho, depois de amanhã, e assim vai. Então a oração, ela me leva nesse lugar de absorver a presença de Jesus Cristo. Quando Moisés subia no monte da revelação, o que acontecia com Moisés? Ele voltava com o rosto brilhando. Então, quando ele voltava com o rosto brilhando, todo o povo via que ele tinha tido um encontro com Deus. Ou seja, ele pegou um pouco daquele brilho, daquele ambiente da glória de Deus. Então, a oração, queridos, faz exatamente isso conosco. Faz-nos contemplá-lo e mudar a nossa natureza, o nosso caráter, né? Eu tratei isso bem superficial. Só lembrando, tá, queridos? Isso é devocional, não é estudo, não é pregação. Então, não vou explorar 100% de um assunto e falar assim, Rodrigo, mas tem muitos pontos aqui que dá para abordar. Dá, queridos? Claro que dá. Mas a intenção não é ficar 2 horas falando, né? Então, assim, é bem superficial mesmo algumas coisas que eu trato. Então, a oração, ela faz isso. Ela faz com que eu pegue mais da personalidade de Deus. E o jejum? O jejum, queridos, ele é simplesmente pelo fato de eu matar a minha carne. Quando eu me consagro, quando eu jejuo, quando eu me entrego a Deus em oração e em jejum, eu nego a minha carne e pego mais dele. Então eu acabo me tornando um pouquinho mais parecido com ele. Então, quanto mais eu estou nesse ambiente com Deus, quanto menos do Rodrigo eu tenho, mais fé em Deus do que ele pode fazer. Eu tenho. Então, o que nós estamos vendo aqui é que os demônios são expulsos, são repreendidos, né? Em o nome do Senhor Jesus. Pela minha santidade não é, pelo meu conhecimento não é, mas é a minha entrega a Deus crendo na autoridade que há no nome de Jesus. Eu lembro de um caso que nós fazíamos culto na praça aqui em Campinas, em especial lá na Vila Padre Anchieta. Nós fazíamos também no Costa Silva, mas nós fazíamos mais no Vila Padre Anchieta. E uma vez lá um rapaz manifestou endemoniado e algumas pessoas foram lá, tentaram repreender o demônio. E, rapaz, que demônio não saía não. E aí eu lembro que eu cheguei bem pertinho assim, coloquei a mão, tava ajoelhado já, então coloquei a mão, falei assim, ó, te repreendo em nome de Jesus Cristo, sai daqui, você não vai ter a nossa atenção e tal. Aí o demônio quis ficar mais bravo, falou, não vou sair. Aí eu cheguei mais perto e falei assim, se você for mais poderoso do que Jesus Cristo, você pode ficar, senão pode ir embora. E aí pegou e foi repreendido. Então, queridos, a nossa entrega a Deus em oração e consagração nos leva a este lugar de crer em Deus. Então, quanto mais consagrados, quanto mais oração, quanto mais jejum nós fazemos, mas nós estamos abertos para esse reino espiritual. E quando nós entendemos que Jesus disse que todo o poder foi lhe dado, e quando nós cremos nisso, querido, não há impossível que Deus não possa realizar. Não há algo que Deus não possa fazer na terra. É isso que ele fala. Se vocês falarem para esse monte daqui para lá, olha só, queridos, Deus não está falando sobre o seu poder. O que ele está falando é sobre a nossa palavra. Que se nós falarmos crendo, o monte transfere para lá, os demônios saem. Então, queridos, é um posicionamento que nós precisamos ter diante de Deus em oração, em jejum. Amém? Se porventura você precisar ouvir de novo esse devocional e falar assim, meu Deus do céu, eu sempre achei que eu precisava me consagrar para expulsar demônio, que você ouça de novo e de novo até Deus trazer essas revelações do seu espírito. Tá bom, queridos? Que Deus te abençoe e tenha uma excelente semana em nome de Jesus.